Olá, crianças. Voltamos para mais uma aula para terminar a questão da República Populista do Brasil e irmos para o período da ditadura militar, ou se você for um negacionista, a gente pode chamar também de regime militar, que dá na mesma coisa, né? É só um eufemismo. Então vamos lá. Continuando, a gente vai para o governo de Juscelino Kubitschek, né? Aquele japonesinho mineiro que foi eleito presidente do Brasil pela aliança PSD-PTB. Então percebam que, mais uma vez, a gente está com um presidente varguista. Só que JK, ele era uma figura muito popular, uma figura carismática, né? Então, chamado presidente Bossa Nova, em referência ao movimento musical da Bossa Nova, que trouxe uma política desenvolvimentista, ou seja, o nacional desenvolvimentismo varguista de sempre, né? Que é o que predomina na esquerda brasileira até hoje. Seu plano de metas, né, definido na frase 50 anos em 5 de desenvolvimento, vai dar uma ênfase na indústria brasileira, mas vai ser um foco no setor automotivo do Brasil, com a vinda de grandes marcas para o Brasil, como a Fiat e a Volkswagen, né? Quando o Fusquinha vai ser lançado no Brasil, aquele Fusquinha dos anos 60, daquela piadinha do Fusquinha 66, né? Não existe nada mais rodado no Brasil do que um Fusquinha 66. Aí vai ser no período dele que a gente vai ter a construção de grandes estradas, uma vez que a gente está falando de um governo que focou em indústria automobilística, a gente tem que ter estradas para esses carros andarem. O transporte vai passar a ser um transporte rodoviário. Então, grandes estradas como Belém-Brasília vai ser construída. Assim como usinas hidrelétricas, né, como Furnas, Três Marias, todas em Minas Gerais. E a construção de Brasília, lá no Planalto Central, que vai permitir a interiorização do Brasil e a ligação de regiões até então isoladas, como por exemplo o Pantanal, ao resto do país. Só que tudo isso vai ter um custo, vai ser feito com empréstimos. Então o governo JK vai ser responsável por um grande endividamento do Brasil. Com as indústrias, a gente vai ter uma grande urbanização intensa e desordenada. Então, por exemplo, é nesse período que a gente vai ter a obra Morte e Vida Severina, e é nesse período que a gente vai ter aquela migração do Nordeste do Brasil para o Rio de Janeiro e para São Paulo, com o inchaço dessas regiões metropolitanas. Vai ter a criação da SUDENE, né, a Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste, que vai ser um fracasso. E a gente vai ter inflação, porque uma vez o governo muito endividado, ele fica com uma situação complicada na questão da credibilidade do governo. E isso acaba enfraquecendo, gera um temor, esse temor gera uma elevação dos preços e isso gera inflação. E a gente vai ter um período de muita concentração de renda no Brasil, lembrando que a gente já é um dos países com maior concentração de renda do mundo. Nos anos 60, a gente vai ter o rompimento com o FMI, né, o Fundo Monetário Internacional, e uma imensa emissão monetária, que vai gerar mais inflação ainda. Lembrem sempre que imprimir dinheiro gera inflação, por isso que nunca é a solução para nenhum problema financeiro no país. Então aqui a gente tem imagens de Brasília, na Esplanada dos Ministérios, a Catedral de Brasília, o Congresso Nacional. Após o governo JK, a gente tem a eleição de Jânio Quadros, né, que recentemente, inclusive, está sendo comparado ao atual presidente Bolsonaro. Por quê? Primeiro, ele não tinha uma base partidária. Então, ele era de um partido nanico, PTN, que era um partido sem representação nenhuma, era uma figura teatral, contraditória e que se apresentava como renovação política. Qual era o slogan da campanha de Jânio Quadros? Era uma vassoura. Ele ia varrer a corrupção do Brasil. Então, são algumas semelhanças, obviamente, claro que nunca nada é igual, mas lembra muito o atual cenário brasileiro. É você trazer uma pessoa de fora do meio político com a promessa de acabar com a corrupção no Brasil e agindo de forma teatral. Então, por exemplo, esse vai ser um cara que vai proibir o uso de biquínis, porque ele era um conservador moralista. Como se proibir as mulheres de usar biquíni fosse, sei lá, fazer uma revolução no Brasil. Ele vai ter o apoio da UDN, lembrem sempre, a UDN era o partido antivarguista, era basicamente a oposição.
A gente vai chamar esse de UDN de porre, por quê? A UDN embriagada com a ideia de chegar finalmente ao poder vai apoiar Jânio Quadros, porém, quando vão ver efetivamente esse governo de Jânio Quadros, vão perceber que não era aquilo que eles pensavam, que a embriaguez da sede de poder fez com que eles chamassem urubu de meu louro, como diria o Matuto, né? Então, na política interna, a gente vai ter o conservadorismo econômico, congelamento de salários, corte de subsídios para trigo e petróleo e inflação. Na política externa, a gente vai ter uma política de não alinhamento durante a Guerra Fria. Então, Jânio Quadros nem se alia à União Soviética, nem se alia aos Estados Unidos. Ele vai reatar relações com os comunistas, União Soviética, China e Cuba, achando pouco e vai condecorar o Che Guevara com a medalha brasileira. Então, isso para a UDN vai ser o fim da picada, é a gota d'água que tira a UDN do governo. A UDN simplesmente abandona Jânio Quadros, que fica sem qualquer base no Congresso Nacional. No Brasil, ninguém governa sem o Congresso. Perguntem a Dilma Rousseff como é governar sem o Congresso e vocês vão ver aquele processo de impeachment. Aquilo ali foi o quê? Uma presidente sem apoio no Congresso, envolta a denúncias de corrupção. Então, ela perdeu o apoio, ela perdeu o poder, simples assim. É isso sim que acontece no Brasil e em qualquer país presidencialista. Então, isso vai gerar uma situação de ingovernabilidade para Jânio Quadros. E aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter a renúncia de Jânio Quadros, né? Porque ele não tinha mais condições de governar. Então, qual foi a grande ideia de Jânio Quadros? Ele pensou em renunciar para voltar nos braços do povo. O povo não saiu às ruas para bancar o governo de Jânio Quadros e simplesmente o governo dele acabou. Então, observe aqui, né, o moralismo de Jânio Quadros, claro que é um moralismo para a época dele. Então, proibição de briga de galo, corrida de cavalo em dias úteis, porque só vagabundo que sai dia útil para ir apostar em corrida de cavalo. E o uso do biquíni, porque é um absurdo a mulher usar um biquíni, né? É uma pouca vergonha. Quem era o vice-presidente de Jânio Quadros? João Goulart. O homem que, depois de Getúlio Vargas, era o mais odiado pela UDN. Ele era do PTB e era aquele ministro de Vargas que dobrou o salário mínimo na canetada, né? Do dia para a noite. Então, ele vai ter uma grande crise para a posse por medo do comunismo. Alegava-se que Jango era comunista e que ele não poderia tomar o poder. Jango não era comunista, nem nunca foi. Ele era varguista e o varguismo era anticomunista. Mas vocês precisam ter em mente que a gente está falando de 1961, 2 anos após a Revolução Cubana, 2 anos após Cuba se tornar comunista. Então, naquele período, o medo do comunismo era uma coisa real, palpável, que você olhava do lado e via Cuba. Então, fazia muito sentido naquela época existir esse medo do comunismo. Diferente de hoje em dia, que a gente não tem mais país comunista para olhar e dizer os comunistas vão tomar o mundo. Nem tem Guerra Fria de países comunistas e capitalistas. Então, no caso aqui de Jango, a gente vai ter o movimento da legalidade, liderado por Leonel Brizola, com a ameaça de guerra civil no Brasil e uma solução negociada com a instituição do parlamentarismo. Então, qual foi a solução? Jango vai assumir, só que em um Brasil parlamentarista. Então, ele vai ser o presidente, mas ele não vai governar. Porque no parlamentarismo, quem governa é o primeiro-ministro. No caso aqui, Tancredo Neves. Nesse acordo, tinha uma cláusula de que em 1963 ia ser feito um plebiscito e o povo escolhia se voltava ao presidencialismo ou continuava naquele parlamentarismo. E o povo votou pela volta ao presidencialismo. Então, nesse caso, Jango vai assumir todos os poderes de presidente da República e o Brasil volta a ser presidencialista. E aí, Jango vai defender a lei de remessa de lucros ao exterior, gerando grande descontentamento dos Estados Unidos, porque essa lei limitava a quantidade do lucro das empresas estrangeiras no Brasil enviarem para a sua sede.
Então era para parte desse lucro ficar no Brasil. E isso não era interessante para uma empresa estrangeira, afinal de contas era vender aqui e levar para lá para os donos no exterior usufruírem dos seus lucros. A gente vai ter um plano trienal de desenvolvimento e a defesa das chamadas reformas de base, uma reforma agrária, que nunca foi feita no Brasil, uma reforma urbana, uma política, uma educacional, outra bancária, enfim, vai ter várias reformas de base defendidas por Jango. E a atuação intensa das ligas camponesas aqui em Pernambuco, né, reivindicando a reforma agrária. Isso vai elevar as tensões, vai fazer com que a UDN fique cada vez mais pirada na paranoia de ameaça comunista e ela vai começar a acreditar fortemente que isso era real. E aí a gente vai ter greves, a gente vai ter um movimento nas Forças Armadas que vai quebrar a hierarquia e tudo isso vai minando o governo de João Goulart. E aí o acirramento, né, dos ânimos vai acabar no que em algo semelhante ao que a gente via, né? A gente vai ter o comício da Central do Brasil em apoio ao presidente e a marcha da família contra o presidente. Era a mesma coisa que você olhar durante o governo Dilma, aqueles protestos que aconteciam contra Dilma e os protestos a favor de Dilma. O que acontece é que primeiro teve o comício da Central do Brasil, mais ou menos 300.000 pessoas, e depois, lá em São Paulo, a gente vai ter a Marcha da Família, né? Com Deus pela Liberdade, popularmente conhecida como Marcha da Família, em que a gente vai ter algo em torno de 500.000 a 1 milhão, algumas controvérsias, de pessoas contra João Goulart. E essa Marcha da Família vai legitimar as Forças Armadas a tomarem o poder no Brasil. Então, quem diz que não teve golpe é porque não quer assumir, ou então é porque você concorda com os ideais do golpe. Qual é a grande questão? Existia de fato no Brasil uma certeza dentro das Forças Armadas e de boa parte da elite política e econômica do país de que estávamos à beira do comunismo. Eles acreditavam nisso. Se isso é verdade ou não, não importa. O que importa é que se acreditava nisso. Hoje, olhando 60 anos depois, é mais fácil a gente olhar e dizer, olha, essa ameaça não existia. Mas na época essa ameaça era real. Ela era palpável. Então, diante disso, a gente vai ter o golpe militar de 64. Por que golpe militar? Porque o exército saiu às ruas e tomou o poder. Aquele papo de que o Congresso elegeu, botou o presidente da Câmara como presidente, tudo isso depois do Exército ir às ruas. Se você olhar a capa do jornal, está aqui, segundo Exército domina o Vale do Paraíba. Quarto Exército solidário ao segundo e ao terceiro. O Exército saiu às ruas e tomou o poder. E depois, para legitimar esse poder, aí a gente vai ter toda aquela manobra no Congresso Nacional, que vai culminar depois com a posse do general Castelo Branco. Então, não tem para onde você fugir da questão do golpe militar. Você pode concordar ou discordar com o que foi feito, mas negar a realidade, aí, camarada, me desculpe, mas é muito complicado. O conceito de golpe militar ele é independente de ideologia político-partidária. O conceito é muito simples. As Forças Armadas derrubam o presidente ou o líder, o rei, o primeiro-ministro, o que for, e assumem o poder, tá certo? Foi isso que aconteceu no Brasil. Quer você goste, quer não. Então, próxima aula a gente vai ver esse regime militar, essa ditadura militar, tá? Beijo para vocês, até a próxima.